Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Politano, eu sou odontopediatra, tô aqui gravando um vídeo para vocês, papais e mamães, não saiam daí, é muito importante. Eu também estou falando com profissionais, mas eu tenho certeza que eu estou falando em nome dos profissionais odontopediatras de todo o Brasil, porque o nosso país é tão abençoado por ter tanto profissional bom. Eu tenho certeza que você escolheu uma excelente odontopediatra para os seus filhos. E isso que eu vou falar agora é uma coisa que você tem que saber, porque isso foi inventado para que os profissionais saibam e para que os pacientes saibam também. Isso se chama Choosing Wisely. Você já ouviu falar? Eu tive essa ideia de gravar para vocês, porque eu vou fazer uma aula para profissionais essa semana ao vivo, e eu falei, mas os pacientes precisam saber. Se você for traduzir ao pé da letra, Choosing Wisely significa escolhendo sabidamente ou com sabedoria, alguma coisa assim. Tem um site, isso foi desenvolvido, foi idealizado para a área médica inicialmente. E para a odontologia isso pouco chegou, está chegando devagarzinho. Para a odontopediatria menos ainda, mas é muito importante. Porque nas minhas clínicas pessoais a gente trabalha muito com essa filosofia. Se você entrar no site norte-americano, choosingwisely.org, você vai ver exatamente que tem inclusive para você selecionar a especialidade médica, o pediatra, o neurologista, o obstetra. E quando você clicar num assunto, por exemplo, está lá escrito: médicos, falem isso. Pacientes, optem, escolham, saibam disso. Você está falando, mas isso é tão óbvio, o médico fala alguma coisa que não deve ser. Você sabe que às vezes acontecem algumas coisas do gênero. Então, por exemplo, o seu filho bateu a cabeça, o seu filho precisa fazer uma tomografia computadorizada, aí você vai lá e está escrito. Porque o profissional ele vai ter que seguir a maior evidência científica disponível para saber se ele pede uma tomografia ou não. A criança está com tosse, problema respiratório. Antibiótico? Não. Será que antibiótico sempre? Profissional? Avalie tal. Baseado no maior nível de evidência. Paciente? Saiba de tal coisa. E óbvio, para não ficar falando da área médica, né? Mas na área odontológica também. Na área odontológica também. Então, paciente, o seu filho precisa de aplicação de flúor no consultório? Paciente, o seu filho precisa fazer um exame radiográfico no consultório ou no instituto radiológico, um exame de rotina, né? Será que tudo isso é necessário? Isso onera? Isso gasta tempo? Eu sempre brinco, eu tenho 4 filhos, se o pediatra, nutricionista, fono pedirem mais consultas do que realmente precisa no ano, pedirem mais exames do que realmente precisa, mais terapias, mais medicamentos, mais prescrições, não vai dar para fazer mais nada, não viver em função disso. E será que precisa? E infelizmente nem todos os profissionais conseguem, porque óbvio que não fazem por mal, mas conseguem seguir a maior literatura científica disponível. Elas nos dizem o que a gente tem que fazer para evitar o overuse, a terminologia em inglês, overdiagnosis, overtreatment, ou seja, usar excessivamente as coisas, diagnosticar coisas a mais sem necessidade e fazer tratamentos desnecessários que onerem o paciente, não onerem só financeiramente não, mas onerem em questão de tempo, onerem em questão de simplesmente não teria a oportunidade de saber o que eles precisam saber. Então, na odontologia, na odontopediatria, para ser mais direto, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o tal do flúor, né? Não é necessário aplicar flúor na boca de todas as crianças. Algumas crianças, e dependendo do nível socioeconômico, dependendo da dieta, dependendo do padrão de escovação, de um monte de variável, algumas crianças se beneficiam da aplicação profissional de flúor e assim, um titico só. As pesquisas dizem, não sou eu. E outras não se beneficiam em nada e não tem que receber o flúor. E o flúor ele poderia, dependendo da dose e da forma de aplicação, ser tóxico de forma aguda, raramente de forma crônica. Ele tem um gosto ruim. Ele deixa, às vezes, dependendo do flúor, verniz amarelado e os pais podem não gostar. E será que aquilo foi necessário? E aquilo custou dinheiro. Será que foi necessário? Então, o profissional tem que saber, depois de individualizar o seu paciente, né? E mesmo que não fizesse mal nenhum, o que importa? O que importa é o menos é mais. Essa é a filosofia do Choosing Wisely. Nem importa se a medicação prescrita em excesso, por exemplo, faz ou não mal para o paciente às vezes. O que importa é o paciente tem o direito de ser respeitado e saber se aquilo realmente era necessário. E ele às vezes ainda perde a oportunidade de saber, com uma conversa franca com o profissional, que no caso o flúor, que o mais funciona, de tão importante que ele precisa estar na boca todos os dias. Todos os dias é pela pasta, não é pelo profissional a cada 6 meses ou 3 meses, que pode sim ser necessário em um grupo de pacientes e pode ajudar só um pouquinho. Isso foi um pequeno exemplo, tá bom? Então, onde eu quero chegar é o seguinte: escolhendo os profissionais
com capacidade científica, que estudam sempre, que estão atualizados. Sempre os pacientes entram na filosofia do menos é mais. Eles vão ser submetidos a menos estresse em se tratando de odontopediatria, menos exames, menos contenção física, que é a estabilização protetora quando é um bebê, menos custo. Isso tudo é muito mais saudável, isso tudo é muito mais humanizado, mais empático, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem sobre o Choosing Wisely. Entrem no site e vocês vão ver mais. Um grande abraço.